Vamos começar nosso trabalho. Então, Vilma, eu vou recitar aqui um pouco do Evangelho e a religião, e depois faço uma oração e passo para você. Viu? Ok. Então, eu vou recitar aqui um pouco do Evangelho e religião de Adenauer Novaes, e depois eu faço oração e passo para você fazer sua programação refletir, mas depois pode ficar à vontade. Não, não, coisa não. Faça como você sabe. Não precisa, né, as pessoas que estão aqui não são ninguém assim rigorosa, né, não cobra nada, entendeu? Então, para a pessoa se sentir livre, à Estamos vontade. todos aprendendo, né, Vilma? Somos todos aprendizes do Evangelho. Exatamente. Nós todos somos aprendizes, né? Como diz a Então, Bíblia, somos obreiros do Senhor. do Senhor. Então, eu vou recitar aqui, eu não acho que não vou nele ler todo, para não demorar. Só umas duas páginas pequenas, pequenininha mesmo. Começa, Pode ler tranquilo. começa assim. Ele fala sobre a religião e o evangelho, né? Começa assim. Sua religião é o porto seguro que o guiará ao encontro de si mesmo. Considere que a proposta contida nos princípios básicos de sua religião aponta para o amor, a continuidade do eu e para a paz interior. Sua religião deve conter princípios universais, válido para todas as culturas e que a ninguém exclua. No Evangelho consta o entendimento de que todos temos a mesma paternidade divina e que somos beneficiários de um Criador amoroso e bom. Portanto, viva a sua crença sem exclusividade nem discriminação com a do outro, compreendendo que a mente de cada um vive em um universo particular. Religião é atitude particular para com o sagrado pessoal. É uma proposta de entendimento sobre a vida, sobre o destino e sobre o espiritual, carecendo de interpretação de acordo com a evolução do espírito. A religião deve ser compreensiva, inclusiva e transformadora, pois o propósito de seus princípios é promover seu desenvolvimento espiritual. Ao adotar uma religião, compreenda seu limite, buscando evoluir para uma religião pessoal, sem precisar negar as bases oferecidas. Inclua como normas básicas de sua religião o amor, a continuidade do eu e o respeito às crenças alheias. Sua religião não deve proibir, incriminar nem reprimir, mas educar, apresentar soluções e ensinar caminhos. A religião não deve condenar, inferiorizar ninguém, nem lançar pessoas ao sofrimento, mas oferecer um adequado senso de justiça que o aproxime do sentimento de íntima conexão com o Criador da vida e representar proposta para vivenciar a compaixão. Sua religião deve fazer você sorrir, não sentir medo, nem buscar proteções intermináveis. Deve contribuir para ampliar sua consciência em direção a entendimento de sua singularidade como espírito. No Evangelho, Jesus disse que veio trazer a vida em abundância. Portanto, viva com a sua religião e possibilite que o outro assim também o faça. Viva a sua religião incentivando as pessoas a viverem intensamente,
conscientes de sua continuidade para sempre e de a construírem no coração uma íntima e pessoal conexão com o Criador. Que sua religião não o coloque como Você não sabe mas serve a ignorância e a inocência da criança. Que a sua religião não afaste do que se impõe ou agride, pois eles se encontra onde você já esteve, merecendo sua compreensão, sua mão amiga e sua solidariedade. Que a sua religião não o coloque como o eleito ou salvo, mas entre aqueles que descobriram seu lugar e o do outro como irmão no mesmo caminho. Seja da forma que Boa noite, Maria. Seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bom, né? Tudo bom. Então, viva. Vou fazer agora, Vilma, uma prece pequenininha para entregar o trabalho a você. A prece, ela fala o seguinte: aceitando a justiça de Deus. Meu Deus, ajude-me a perceber, ajude-me a compreender tudo o que eu vejo à luz da tua verdade, à luz da tua justiça. Quando eu testemunhar o sucesso dos maus, ajude-me a perceber que tudo não passa de ilusão. Nada é autêntico, nada é real. Pois o verdadeiro sucesso, o verdadeiro bem e a felicidade absoluta só pode ser encontrada em ti, amado Deus da verdade. Um dia, então, eu consegui ver e experimentar e conhecer plenamente essa verdade. Que assim seja, que tenhamos uma reflexão de Vilma iluminada e abençoada por Deus e que tenhamos uma noite com muita saúde. Está na sua mão agora a sua reflexão, Vilma. Que Deus te abençoe e te ilumine. Em primeiro lugar, quero agradecer. Eu sempre agradeço a Deus pela oportunidade e agradeço ao convite, porque esses convites me fazem estudar, melhorar, conviver, porque conviver é tão bom, conviver e receber o desafio, né? É sempre um desafio, porque por mais que a gente estude, a gente vê que nada sabe. E a gente mergulha em uma obra dessa, em uma página dessa tão simples, e ao mesmo tempo a gente vê que é difícil. E a gente vai estudando e procurando entender e dizer o que é que ela me diz, né? E nos diz muita coisa. A gente vai se identificando com aquela mensagem e vai buscando respostas dentro da nossa própria alma. E eu encontrei muitas respostas. Aí eu disse assim, meu Deus, tem tudo a ver comigo, não é? Aí eu disse que maravilha, mas como é bom. Eu participei desse workshop de Divaldo, ainda encarnado, maravilhoso. Sempre eu gostei de estar com o Divaldo, eu me chamavam de Valdete, né? Porque eu não perdi um workshop e eu participava sempre de todos os workshops. E eu participei desse workshop Luz nas Trevas. E eu fui gratificada com o último capítulo, né? Então, tenho a responsabilidade de fechar a obra, né? Então, eu quero ler a página de rosto, que é um convite para nós. Mantenha acesa a tua lâmpada de amor, trabalhando-te e servindo sem cansaço, nem inquietação, louvando aquele que te conduz à vida, cercada de carinho. Esse é um convite de Joana de Ângeles. Isso é nos convidando a muita responsabilidade. Interessante, enquanto eu estudava, eu ia cantando algumas músicas, né? Quando ela começa aqui, jamais te permita agasalhar a tristeza no teu íntimo.
Aí eu cantei, chorei, não procurei fingir, todos viram. Eu tenho essa mania de sempre, sempre que eu vou lendo alguma coisa, eu sempre canto alguma música e eu vou tentando sair daquilo ali, né? E aí, testemunhos à fé. Eu testemunho a fé, a alquimia da dor e a ascensão da consciência através do serviço contínuo. E eu fiquei a pensar como a dor nos burila, né? E nos transforma. A gente não quer a dor, mas ela é o buril, né? É através dela que a gente se transforma. A gente não quer aceitar, a gente não quer receber a dor, mas a dor é a enfermeira da alma, né? A gente recebe o amor, mas a gente não, a informação não vem, mas a gente não entende, não é? A gente atende, mas não entende, não é? Então, a dor, ela é mais forte a mensagem da dor. E aí é através dela que a gente vai tendo as transformações, né? E a gente vai dizendo, por que eu? Para que eu, né? E isso mexe com a gente e é essa transformação tão necessária, né? Porque a gente tem que passar por essas coisas, né? Aí a gente passa por aquelas fases. A sombra, que é a armadilha, a superação, que é a melancolia, o perigo da sintonia inferior. A sintonia inferior é quando a gente fica, a tristeza, né? A melancolia, a gente passa por aqueles momentos de ficar apático, triste, não quer, se recolhe, às vezes não procura ajuda, não procura auxílio, fica sem buscar o auxílio, ajuda, não busca o que vem de fora, não ouve o auxílio, não procura, fica apático, sem procurar, sem ouvir o nosso mentor, o nosso irmão, o nosso anjo guardião. E a sombra tem essa coisa de não nos deixar prestar atenção ao auxílio que está ao nosso redor, porque ficamos parados, às vezes, ficamos estagnados, né? E vem a fase 2, o aguilhão. O aguilhão é como, não sei se todo mundo sabe o que é aguilhão, mas é aquele ferro que faz com empurra o boi, né? E aí vai empurrando ele e ele sai do lugar. É o catalisador, que a vida física é como um hino ao progresso, é a aceitação das provas. E ele vai nos empurrando e vai fazendo com que a gente saia do lugar, saia daqui, procure ajuda, vá ao centro espírita, vá à igreja, vá onde qualquer lugar onde você procure, encontre ajuda, vá ao psicólogo, vá ao médico, e a gente busca, né, da cabeça dói, procure um medicamento, procure um auxílio, procure conversar com alguém, procure um conselheiro, então a gente procura, busca ajuda, a gente não fica parado, porque tem aqueles que ficam parados ali e não procuram ajuda, então o aguilhão, ele é a busca, a gente procura, ele dói e a gente procura ajuda. Então, vem a fase 3, o espelho, a referência, o exemplo do Cristo. Cristo sofreu, nos deu o exemplo, né, diante da dor e da hipocrisia. Então, o reino material, ele veio para aqui para nos dar o exemplo e viu que o sofrimento dele nos deu exemplo. E ele não ficou parado e não se deixou abater. Então, nós também não podemos nos deixar abater. Olha que foi aí a ascensão, olha, vai tendo uma escada de ascensão, para chegar na fase 4, que é o voo, a alquimia, a vitória pelo serviço contínuo. Então, vai tendo o serviço contínuo, que é o bem, é a vitória pelo serviço contínuo, através da transformação da cruz. Então, a cruz, que é o vertical e horizontal, né? Que vai ter o crescimento, então vai às buscas e vai acontecendo o crescimento. Porque se a gente não for buscar ajuda, não procurar crescer,
Então, a gente não sai do lugar, porque tem gente que fica estático. É claro que quando há um momento de dor, a gente tem a tendência a ficar parado. Então, o peso da sombra nos deixa estarrecido, parado. A tristeza não é apenas um estado emocional, é uma âncora magnética que paralisa a evolução da alma. É normal chorar, é normal ficar triste, mas não te permita agasalhar a tristeza no íntimo, seja qual for a situação. Então, se nós perdemos um ente querido, é normal chorar? É normal chorar. É normal ficar no luto? É normal ter o luto. Então, é normal? É sim. Não é normal agasalhar a tristeza por muito tempo. Podemos ficar tristes por algum tempo, podemos ter um luto por um tempo, mas não é normal ficar o resto da vida triste, ficar o resto da vida com aquele peso daquele luto, daquele sofrimento. Então, a gente passa por aquele momento de tristeza, aquele momento de solidão, aquele momento de afastamento. Então, eu lembro quando me ocorreu a perda do meu filho, eu precisei, como todo mundo, toda pessoa normal, de buscar ajuda. Aí eu pensei assim, eu disse, poxa, eu preciso ouvir de alguém um consolo. Eu precisei de um consolo, como todo mundo precisa de um consolo. Eu preciso ouvir alguém para me consolar. Eu preciso de palavras de consolo. Mas aí, o que foi que o Espírito me disse? Busque fazer por alguém aquilo que você gostaria de fazer pelo seu filho. E eu pensei, poxa, eu vou fazer por alguém o que eu gostaria de fazer pelo meu filho. E aí, naquela hora, assim, é difícil. É difícil você romper tudo aquilo, você pegar de imediato todas as roupas e doar, pegar tudo e se desfazer. Você dá um tempo, deixa passar um tempo, deixa você se desapegar, porque todo mundo passa por isso. A gente não vai dizer que não passa, passa, todo mundo passa. Mas tem outros que são mais desapegados, que no outro dia pega tudo e se desfaz. Mas há um momento que a gente precisa dar um tempo para a gente, dar um tempo. Dar um tempo para chorar, dar um tempo para sofrer, dar um tempo para se entristecer, e depois dar um tempo para amadurecer aquele luto. Passou, mas a gente não pode ficar o resto da vida. E aí, um dia depois, eu tinha a tarefa no centro. Eu fui e era o dia de fazer a prece. Naquele dia eu digo, meu Deus, hoje eu não vou conseguir. Eu senti que eu ia chorar. Aí eu pedi à companheira, disse, faz para mim hoje, porque hoje eu não vou conseguir. E ela fez para mim, hoje eu quero ouvir. E eu ouvi. Mas a gente sabe que é normal. É normal porque nós somos humanos. A gente não vai querer ser super-herói. Eu não sou super-herói, ninguém é super-herói. Mas a gente precisa passar aqueles momentos, viver o momento da tristeza, o momento da dor. Todo mundo passa pelo momento da dor. Mas a gente não pode também viver o tempo inteiro com o peso da sombra. Aí eu lembrei também que nem sempre a sombra é má, porque Pedro curava com a sombra, né? A sombra de Pedro curava pessoas. Então, nem sempre há controvérsias, né? A sombra nem sempre é má. A sombra também pode ser boa, se a sombra de Pedro curava. A sombra boa e a sombra ruim. Então, há a dualidade, tudo é uma dualidade. Ao lado bom, ao lado ruim. A tristeza também, às vezes, nos convoca a repensar, a pensar também que há outras pessoas tristes, há outras pessoas também que perderam seus filhos. Eu perdi o meu com 31 anos de idade. Há outros que não chegaram nem a ter um filho, a ter 1 ano ou 2, ou quem sabe a conviver. Eu convivi com o meu. Eu ainda tive a alegria de tê-lo comigo, tive algum tempo, ainda pude ter o carinho dele comigo, ainda conversei, tudo, e muitos que nem conversaram. Então, a gente tem que lembrar das coisas boas, dos momentos bons. E, então, tudo é aprendizado na vida, e a gente tem que aproveitar da vida o que tem de melhor.
E é para isso que a doutrina espírita nos dá esse consolo e essa doutrina. E aí eu comecei a pensar, para que é que eu, para que eu tive acesso a essa doutrina, essa bússola maravilhosa. Então, a gente tem que lembrar para que eu tive acesso a essa bússola. Então, a gente tem que aproveitar da vida o que a gente tem de melhor e não ficar ancorado no que tem de pior, não é? Então, a anatomia da melancolia. Efeito interno, a melancolia é má conselheira por sombrear a razão e abrir espaços aos fantasmas da amargura. Se a gente deixar a amargura tomar conta da gente, a gente cai em estado depressivo. A tristeza bloqueia a capacidade cognitiva e espiritual de enxergar o propósito divino das provas. Porque toda prova, ela tem um propósito, né? Então, ela tem um propósito, ela tem um aprendizado. Então, a gente tem que tirar uma lição. Então, para quê? O que eu preciso aprender? O que eu preciso experimentar com isso? Então, o efeito externo, tingindo as nuvens de esperança, de escuras as nuvens da esperança, não permitem a claridade dos raios do sol. Então, quando a gente deixa o raio do sol entrar, as coisas mudam e a esperança vem, né? Ela cria um escudo impenetrável, a assistência dos benfeitores espirituais. Então, a gente tem que deixar que os benfeitores espirituais venham nos auxiliar. Às vezes eles estão apostos, estão nos auxiliando, estão nos dizendo, meu filho, eu estou aqui, eu estou te auxiliando, eu estou te dando a mão, eu estou te ancorando. Porque você sente que eles estão te ancorando. Porque, por exemplo, tinha momentos, eu não tomei um medicamento, eu não tomei um remédio para dormir, para me acalmar, e eu sentia que eu estava como se tivesse anestesiada, porque foi uma coisa assim, inesperada, e foi um acidente, e eu não tomei nenhum medicamento, não tomei nada, e eu sentia que eu estava como se estivesse flutuando. E era uma coisa assim, que eu via que a espiritualidade estava me carregando no colo. Então, eles estão a vida toda nos auxiliando. Então, por que a gente vai reclamar da vida? Eu precisava passar por aquela prova. Então, a gente passa por provas, porque Deus sabe que a gente tem um ombro largo e aquele fardo a gente aguenta carregar. Então, é um fardo que a gente tem condições de carregar, porque se não tivesse, nós não íamos receber um fardo desse. Então, vibratório, essa palavra está em inglês, né? É a vibração, os detratores que ficam o tempo inteiro tentando impedir que a gente receba as energias, do trabalhador receba as boas energias, e eles ficam o tempo todo atrapalhando das energias para o trabalhador, as boas energias, entidades focadas no atraso moral, busca aturdir os caminhantes, ao abrigar tristeza, criamos uma ponte de acesso magnético. Quer dizer, a gente mesmo que cria, nós que abrimos a janela para eles, e eles aproveitam qualquer fragilidade nossa, qualquer pontinho, qualquer vulnerabilidade. Basta uma vulnerabilidadezinha. Então, como nós sabemos, nós já conhecemos o Evangelho, quando a gente sente que alguma coisa está em baixa, a gente já sabe, vigiai e orai para não cair em tentação. Às vezes a gente tem uma mania de dizer assim, orai e vigiai, mas vigiai e orai para não cair em tentação, porque a gente tem que vigiar e orar para não cair em tentação. Quando não encontram sintonia direta contigo, eles sintonizam com outros frívolos. Às vezes ele utiliza uma pessoa dentro da sua casa, eles utilizam alguma coisa que está à sua volta. Então, o que é que acontece? Eu lembro de uma situação em que um espírito, um protetor, foi no mundo espiritual, eu não sei se foi Chico Xavier, ele foi no mundo espiritual ajudar alguém, e o Bezerra, que era o mentor, ele dizia assim, ele foi e sentiu um determinado, alguma situação, ele sentiu um mal-estar, alguma coisa assim. E Bezerra perguntou a ele, mas meu filho,
você foi nessa região e ele disse, você usou a bota, usou o guarda-chuva, usou a capa. Tem lugares que são tão minados que você tem que usar a capa, a bota e o guarda-chuva. Você tem que se proteger. Você vai num local que está minado, você tem que se proteger. Ainda essa semana, a menina da dengue esteve aqui em casa. E vocês falando aí de religião, outras religiões, eu achei muito interessante o não preconceito dela. Ela é evangélica e ela ficou conversando comigo e eu disse, eu sou espírita. E ela disse assim, poxa, eu gostei muito da sua casa. Eu gostei da vibração da sua casa. Sua casa tem uma vibração muito boa. Eu gosto muito de conversar com pessoas de outras religiões. Eu entro em qualquer lar, pode ser umbanda, pode ser católico, pode ser espírita, pode ser onde for eu entro. Agora, a vibração é que eu sinto a vibração das casas. E tem casas que têm boas vibrações. E eu senti boa vibração em sua casa. Eu aprendo com as pessoas. Você não está vendo aqui? Hoje eu ganhei um testemunho na sua casa. E eu me senti muito bem. E aqui teve uma vibração boa. Aí ela disse que senti que olhava assim muito, era a pessoa, não era a religião. E ela tinha vezes, tem pessoas que olham o rótulo, mas ela olhava as pessoas. E ela se sentiu muito bem. Então, eu achei aquilo maravilhoso. Eu disse, parabéns para você. Gostei muito do jeito, porque essa coisa fanática das pessoas, isso é péssimo. A gente tem que olhar. Então, a melhor religião é a que torna o homem melhor. Que adianta a gente ter uma religião e fazer tudo errado? Religião não salva ninguém. O que salva a gente é o comportamento, é um homem ser bom, um homem ser melhor. Que adianta eu ter um rótulo religioso e não ser bom com o outro, não respeitar o meu irmão, não ter amor com o outro. Então, isso não me leva a lugar nenhum. Então, a gente tem que respeitar o outro. Aí ela entrou aqui, eu convidei ela e tudo, ficamos conversando. Ela disse, se eu chegar em uma casa e não conversar com as pessoas e não ter aquela conversa amiga com as pessoas, para mim é um atendimento, como se fosse, foi um tipo de atendimento fraterno. Eu achei maravilhoso, a gente fica conversando com ela e depois, por fim, terminei percebendo, descobrindo que ela era uma pessoa assim, que tinha um testemunho maravilhoso, belíssimo. Ela tinha perdido dois filhos, um casal de filhos, com 7 meses, gêmeos, e eu disse, meu Deus, que coisa, que história dessa moça, e eu fiquei assim, me senti envergonhada diante da minha história, e a história dela era muito mais comovente do que a minha. Aí eu pensei, poxa, eu vivi com meu 31 anos, e ela perdeu os 2 filhos dela com 7 meses. Aí eu digo, meu Deus. Aí eu fiquei pensando, eu digo, cada um compõe a sua história, e cada um carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. E a gente não sabe a história de cada um. E a gente não tem condição de julgar ninguém. Quando não encontram sintonia direta, então usam outros que estão à nossa volta, e a gente nunca sabe através de quem vem, não é? O obsessor, ele usa a quem está perto da gente, né? Então, o despertar pelo aguilhão. Diz que não desperta pelo amor, desperta pela dor, não é? Aí diz que a gazela, que é aquele pássaro lindo, desperta pelo alvorecer. E a pedra só desperta com a dinamite, né? E ainda tem gente que precisa de dinamite para despertar, né? E a gente, eu sei não, mas a gente não quer despertar com a dinamite, não. E o dinamite já acho que já veio. A existência física é um hino ao progresso. Acidentes de aparente dificuldade que surgem são desafios ao crescimento interior, de que necessitas para conquistas da plenitude. Então, a gente passa por muita, e a vida física, todo dia a gente tem um desafio. A vida, a casa para administrar, os filhos, as contas a pagar, o trabalho. Então, todo dia a gente tem um desafio, e isso nos faz crescer, não é? Dependendo da forma que a gente vai administrando a vida.
E a gente, cada um de nós, né, compõe a sua história, né? Como diz a canção. E cada um de nós compõe e cada um carrega o dom de ser capaz, né? E ser feliz. E a gente vai trabalhando cada dia um pouquinho, cada dia a gente vai fazendo um pouco e vai tentando ser melhor, porque muita gente já errou no passado. A gente já errou muito. Aí eu estava lembrando, quando eu estudava há muito tempo atrás, na minha infância, um dia eu ouvi um texto na escola primária, e esse texto eu nunca me esqueci. O nome desse texto é As Ruínas de Pompeia. Eu não sei porquê, mas eu acho que eu estava naquelas ruínas de Pompeia. Aí hoje, ouvindo o estudo do livro Há 2000 anos, pela FEB, Marcel Mariano, e a outra, são três, né? Marcel, Nádia, Matos e a outra menina, e eles estudam, está no segundo capítulo Há 2000 anos. E ele falando de Pompeia, e eu disse, meu Deus, eu estava naquelas ruínas de Pompeia, eu não sei o que foi que houve, aquilo me emocionou tanto, eu não sei porquê, eu acho que eu fui queimada junto com aquele vulcão, porque mexe comigo, não sei porquê, e da primeira vez que eu vi, eu era menina ainda, eu estava na escola primária, e eu senti tanta vontade de chorar, porque eu acho que eu estava naquelas ruínas de Pompeia, e não sei porquê, toda vez que eu assisto esse filme, eu sinto vontade de chorar. Eu acho que eu estava ali naquele meio, não sei, tem alguma coisa a ver comigo aquilo ali, as ruínas de Pompeia. Tanto tempo tem, por que eu nunca me esqueci? Tem alguma coisa a ver, eu tenho que fazer uma regressão de memória, tem algo a ver comigo. Então, a mudança de perspectiva, a Terra é um local um local de punição cega, mas não é um local de punição cega. A gente pensa que é, mas não é. Mas é um crisol, imagina, é como se fosse um vaso químico, onde a gente vai sendo trabalhado para a conquista da plenitude. Então, isso é maravilhoso. Então, a gente vai sendo trabalhado. Quem é que é hoje igual ao que foi ontem? Ninguém. Nós hoje somos bem melhores do que era ontem. Eu gosto daquela música. Eu sou melhor do que era ontem. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do universo e do silêncio. Nós somos melhores. Gente, a gente está melhor. A gente chegou aqui nu e cru. Hoje a gente está melhor. A gente conhece essa doutrina. Essa doutrina é uma bênção. A gente não tinha noção do que era. A gente viu acontecer uma coisa ruim com a pessoa. A gente dizia, bem feito, não é? Devia morrer. Bem feito, se alguém fizesse uma maldade hoje, a gente diz assim, Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia. A gente não diz hoje bem feito, merece morrer, merece ir para a cadeia. Eu acho que nenhum de nós fala isso hoje. Então, nós dizemos, Deus tenha misericórdia. Deus, meu Deus. Aí a gente diz assim, se acontecer uma coisa com uma pessoa, a gente diz assim, meu Deus, o que será da mãe dessa pessoa? Se a gente vê uma coisa acontecer com uma pessoa que faz uma maldade, com um jovem, o que é que a gente diz assim, meu Deus, coitada da mãe, o que será que a mãe dessa pessoa está passando? Eu, pelo menos, penso assim, porque eu penso assim na mãe, oh meu Deus, a mãe desse rapaz. Eu fico a imaginar o que será que a mãe da pessoa passa quando um jovem faz uma bobagem. Não é fácil, gente, não é muito fácil. Então, a dor não é um castigo divino, mas é uma lei de atrito biológico e moral. Ela atua como aguilhão, espora, que arranca. Quem sabe o que é espora aqui? Acho que todo mundo sabe, não sabe? Todo mundo sabe o que é espora, aquele negócio que tem não sei quantas pontas, que o povo, que quem usa cavalo ou usa o boi, que bate assim no animal, coloca para poder o animal, conduzir o animal que maltrata de certa forma, né? Então, é um aguilhão, espora, que arranca o espírito da letargia e o impulsiona irreversivelmente para o alto. Quer dizer, faz com que a gente saia do lugar, rompendo a inércia. Então, faz com que ele saia do lugar. Ele não consegue ficar no mesmo lugar porque dói. Dói e ele sai do lugar. E nunca te entristeças com o aguilhão abençoado que te impulsiona ao avanço.
Então, o aguilhão não te deixa parado. Ele faz se mover, se movimentar. Porque o aguilhão incomoda. Você tem uma doença, uma enfermidade, o que é que você pensa? Primeiro, você faz, porque eu, logo eu, poxa, podia ser o vizinho, né? Mas você se aborrece, se conta, poxa, eu sou tão jovem, mas logo eu. Mas você faz o quê? Eu vou procurar ajuda. Procura um médico, procura o pai de santo, procura, seja lá o que for, mas você vai buscar ajuda. Aí vai ao centro espírita, você vai buscar auxílio. E nesse auxílio, você cresce. Você cresce e junto com você, o que é que Gandhi diz? Quando a alma se levanta, 1000 almas se levantam. Aí você se ajuda, aí você logo diz assim, eu fui no centro espírita maravilhoso. Eu conheci um médium, meu Deus, que coisa boa, assisti uma palestra maravilhosa. Eu entrei num grupo de estudos, eu gostei, vou passar o link para alguém. Aí você vai auxiliando outros seres, e vai auxiliando. E aí, quando você vai ver, você faz uma corrente do bem. E essa corrente do bem vai criando outros seres que vai auxiliando outros seres. Então, nós vamos fazendo o bem, até de uma forma até sem muita pretensão, vai auxiliando outros seres. E nós vamos fazendo o bem e vai divulgando o amor. Porque o amor contagia. Então, isso é muito bom. A curva de ativação evolutiva. Então, ele tem o aguilhão, a estagnação, aí vai acontecendo a evolução e o progresso espiritual. Então, vai acontecendo, de qualquer forma, vai acontecendo esse progresso. O espelho do Cristo, com o Espírito perfeito que Jesus veio, né? Reagiu ao enfrentar a mais densa vibração da Terra. Como Jesus reagiu? Reagiu, ele veio e enfrentou essa vibração tão pesada, mas ele não transitou sem enfrentar a crueldade e a hipocrisia. Porque Jesus enfrentou tudo isso, né? E ele enfrentou com muita. Ele sabia que ia enfrentar tudo isso, mas ele veio para nos ajudar. Ele sabia, porque ele sabia que encontraria todas essas dificuldades, mas veio para nos ajudar. O reino do mundo e o reino espiritual. A ilusão e a realidade. A ilusão, o foco, o triunfo material, o reconhecimento humano, a reação, defender o orgulho, argumentar, provar que está certo, o resultado, sintonia automática com a hipocrisia e a crueldade, e o reino espiritual, o foco, o progresso íntimo, a aceitação silenciosa, a reação, silêncio e não dar maior importância, e o resultado, liberdade, liberdade vibratória e vitória moral incontestável. Sempre convém recordar que o mestre não prometeu um mundo material. Jesus nunca se preocupou com os louros transitórios e ilusórios da terra. Jesus sempre ele veio para nos auxiliar e não veio preocupado com os louros da terra. Muita gente se enganou. E eu lembrei também, bem no início do trabalho, eu estava lembrando daquelas aquelas questão de fé, quando da mulher hemorroíça, que que ela foi curada pela fé, e Jesus, quando ela se aproximou de Jesus, e ele, que estava naquela multidão muito grande, e ele perguntou quem o tocou, e que ele estava aquela multidão muito grande, e quem me tocou, e a tua fé, ela achou que tinha sido, foi eu, Senhor, que te toquei.
e a tua fé te curou. Ela foi curada através da fé. E em outro momento também, porque o nosso tema é testemunho à fé, um outro testemunho de fé foi quando aquele tribuno, a cura do servo e do centurião, do servo do centurião, que ele foi pedir ajuda a Jesus, e Jesus quis ir até ele, mas ele não aceitou, porque ele disse que curasse a distância, que ele não era digno de chegar até onde ele estava. E ele curou a distância, e Jesus disse que nunca tinha visto tamanha fé. E ele curou a distância, o seu servo, à distância. E Jesus falou que nunca tinha visto tamanha fé. Então, 2 testemunhos de fé, foi o da mulher hemorroíça e o do centurião, que ele curou o servo, que ele tinha muito amor por esse servo, e ele curou à distância esse servo. A alquimia do serviço, a resposta suprema à hipocrisia e à dor, não o debate intelectual, mas o trabalho contínuo do bem. O trabalho contínuo do bem, a gente sabe que isso é que nos transforma, que nos melhora, é um trabalho de burilamento. À medida que nós vamos trabalhando, nós vamos melhorando, vamos crescendo, principalmente quem trabalha com acolhimento fraterno, é um trabalho de amor, de transformação, que nós sabemos, nós vamos trabalhando com as dores da alma, tem até uma obra que se chama Dores da Alma, um livro, As Dores da Alma, e nós sabemos, nós trabalhando com as dores da alma, com os sofrimentos, acolhimento fraterno, quem trabalha com assistência, com assistência com esse pessoal que trabalha de sopa, esse trabalho de social, que a gente, com alfabetização, que nós vamos vendo assim as necessidades, as dores, nós vamos percebendo quanta necessidade, quanta dor existe, e aí a gente vai vendo como há sofrimento ainda, quanto há dores ainda. E a gente vai se transformando, vendo o quanto há sofrimento ainda. Permanece irretocável no teu dever, fiel à consciência da fé e aceita o testemunho agradecendo a Deus. Então, protocolo do silêncio, evita enfrentamento com a ignorância, a calúnia e a hipocrisia. Não vale a pena ficar discutindo conhecimento com o outro. Uma mensagem está no livro Pão Nosso, engajar na disputa para provar razão. Então, sim, perda de energia vital, evitar contenda, está no livro Pão Nosso. Queda do padrão vibratório, porque a gente perde o padrão vibratório, manter o dever. O último é esse aqui, a transmutação da cruz, só você não vai ver o slide, porque ele próprio preferiu a incompreensão, o abandono, a solidez dos que lhe fizeram inimigos espontâneos e ninguém não desenhou a cruz, transformando-a de instrumento de punição, que era as asas de luz, para voar rumo do infinito. Então, o Evangelho, a meta, o espelho do Cristo, nos lembra que a vitória real pertence ao reino que não é deste mundo. Então, aqui a gente termina, só que que eu quero uma parte aqui só. Só quero agradecer. Já terminei. Eu botei aqui no final. Já terminei. Agora vocês podem conversar. Tá certo, Vilma. Foi uma
Palestra muito Eu boa. tinha aqui uma mensagem, mas eu perdi ela aqui. Deixa a mensagem. Não tem problema. A melhor mensagem é a nossa gratidão, a nossa espontaneidade, né? Então, eu achei sua palestra muito boa, belíssima. Você falou o peso da sombra, todos nós temos sombra, por mais que pecamos, por mais que fazemos boas coisas, mas sempre vem uma sombra em nossa vida. Isso você falou com muita clareza. Você falou também que cada um carrega a sua cruz, essa cruz cada um vai ter, não adianta, já nascemos predestinados a problema, a sofrimento, a dor, né? E cada um tem o equilíbrio, né? Por isso que a gente está nessa religião boa, né? Uma religião que fala porque você veio, porque você está aqui, porque você vai embora, né? E não pode ficar aqui para sempre. O espírito continua, mas o nosso corpo espiritual, o nosso corpo material, ele tem prazo, ele tem, quer dizer, ele é limite, né? Vai chegar um dia que ele não vai suportar, né, a nossa convivência na Terra e tem que ir embora mesmo. Agora o espírito continua, né? Para a próxima reencarnação. E também você falou aqui no desafio, né? Sempre para melhorar o aprendizado, é isso mesmo. Nós, cada dia que amanhecemos, que acordamos, a gente está enfrentando novos momentos, né? Não é igual. Muita gente pensa que é igual, mas não é igual. Você pode fazer tudo a mesma coisa, mas em horário diferente, em termos de segundo, minuto, mas não vai ser igual. E também perdoar os inimigos, né? Você falou também no perdão, muito bom também. Aqueles que nos fizeram mal, né? E para livrar das correntes, né? Das angústias. Também você falou sobre o amor. O amor é a essência da vida, né? Sem o amor, a gente não vai sobreviver neste mundo tão angustiante, cheio de sofrimento. A gente tem que ter amor. E a fé em Jesus, né? Que você falou a fé em Jesus, nos milagres de Jesus, falou naquela senhora que ela vivia sangrando o tempo todo, né? Anos e anos, tendo uma menstruação muito forte. Ela teve o desejo de conhecer Jesus, mas a multidão não dava para ela ir. Mas quando ele fazia dela, né, ele pegou nos seus vestes e aí muita gente acha que, não, curar a mulher de Jesus era sua fé. A fé você tinha, mas aquele homem era um Deus. Quer dizer, na minha opinião, ele era um milagroso mesmo. Era uma pessoa que veio ensinar no mundo e veio curar também. Então, é o que eu tenho que falar, né? Achei você boa, sincera, sua palestra. E também você falou sobre seu filho, que você perdeu um filho com 31 anos. É muito, assim, triste, né? Por mais que a gente, com o tempo, assim, consiga viver, mas sempre vai lembrar e sempre vai ficar triste, né? Eu também perdi um irmão novo, com 36 anos, um acidente também, um acidente no trabalho dele. E até hoje, segundo lembra, fica triste, né? Mas isso a gente vai vivendo e relevando. Quem quer, suspenderam a mão aqui, eu não estou vendo, eu não sei se é Léo. Pode falar, viu? Quem suspendeu a mão. Aqui tá, eu estou no celular, Sou eu mesmo, meu querido. Sou eu mesmo. Gostei. Vitor, adorei a palestra da senhora, essa foi ótima. A senhora contou esse caso, eu lembrei de uma amiga minha, uma conhecida aqui, que o filho dela partiu ainda bebê. Com essa dor que ela sentiu da partida do filho dela, ela fundou uma creche. Ela fundou uma creche que daqui é para atender só as crianças, mais as pessoas de baixa renda aqui na cidade. E que ela batizou essa creche de Adolfo Bezerra de Menezes.
que é aqui na minha cidade. Então, aí esse projeto cresceu muito e foi acolhendo várias crianças, né? Várias mães. Ficavam lá pela manhã e saíam à tarde. Aí eu lembrei disso, que ela transformou a dor que ela teve e se fortaleceu e criou uma instituição para poder acolher aquelas mães que não tinham condições de ficar com os filhos durante o dia, né, que tinha que trabalhar, só podiam pegar à noite. E essa creche oferecia tudo, que ainda existe ainda. Mas não ela como diretora. Tinha berçários, tinha hora do lanche, brinquedos, tinham aulas recreativas, tinha tudo. Ainda tem, mas acho que ela não trabalha mais na creche. Mas ela sempre levava uma criança com ela para passar um final de semana com ela em Salvador. É que ela ia para Salvador descansar e sempre ficava com uma criança para levar, para ficar com ela sábado e domingo em Salvador. É para suprir aquela criança que ela perdeu, que ela partiu, no caso, né? Foi isso. Aí fez me lembrar desse caso aqui na nossa cidade. Um abraço, querida. Um abraço a todos. Ok, Léo. Obrigado. Obrigado pela sua colaboração. Tem mais alguém querendo complementar o conhecimento ou fazer alguma pergunta? Está aberto. Pode falar, Sara. A palavra é sua. Boa noite, Vilma. Uma alegria enorme, viu? Boa noite. Sua palestra, gostei muito. Muito enriquecedora. Primeiro, aquele material que a senhora expôs aí, quando eu achei uma representação assim tão maravilhosa, aquela parte das vibrações ali, né? Aquele degrau todo que às vezes a gente sobe, desce e fica naquela angústia em determinadas situações, né? O quanto pesa determinadas coisas, a gente coloca às vezes um peso que não tem, que pode ser amenizado, pode ser, né? Na doutrina espírita a gente vai aprendendo tudo isso, né? Às vezes coloca um peso tão grande e depois que a gente vai na literatura, estuda e reflete, aí vai ver que aquele peso não tem por que estar ali, né? E que o sofrimento, a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma questão muito de interpretação, né? Quando você coloca, poderia se vitimar e viver aquilo ali, porque meu filho, né? Porque comigo, mas para que tudo aquilo? Então, assim, é ressignificar, né? Ressignificar a dor, fazer as análises e respeitar o momento. Tem muito interessante na sua fala isso também, respeitar o momento, né? Que às vezes a gente está numa sociedade tão imediatista, tudo tão rápido, tudo tem que. E às vezes não dá tempo, né? Às vezes de viver aquilo ali, naquele momento que é necessário, que naquele momento pode durar um dia, uma semana, algumas horas, a depender, né? Da dor, do tamanho da dor, mas respeitar o momento. Eu achei assim, muito interessante e parabenizar eu fiz muitas reflexões em cima também da sua visão, da sua exposição aí da literatura espírita. Muito bom, parabéns. Obrigada. Ok, Sara, obrigado pelo seu depoimento, pela sua palavra. Se não tiver mais ninguém que queira fazer alguma pergunta, Vilma, eu gostaria que você fizesse a prece final. Deus, Pai de amor e de bondade,
Nós te agradecemos por esse encontro desta noite, por todos esses companheiros, amigos, irmãos que se reuniram nesta sala, Chico Xavier, esses espíritos amigos que estão em torno de nós. Nós te agradecemos pelas nossas famílias, pelos nossos anjos guardiães, por todos aqueles que estão também nos inspirando para o bem e para o alto. Que Deus abençoe as nossas vidas, nossos pensamentos, nossos ideais. Que nós possamos sempre, Jesus, ter disposição para estudar, para buscar, para pensar no melhor. Que a paz do Mestre Jesus possa sempre estar conosco, no nosso lar, na nossa família. Muita paz para todos, que tenhamos uma noite de bons sonhos, de bons encontros, que os bons espíritos possam estar conosco, ser conosco hoje, agora e sempre, assim seja.